Uma ligação, alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Maria. Gostaria de ficar. Ah, Então é assim. ah, Hoje eu tenho 41 anos. aham. Aos meus 10 anos, entre aspas, o meu padrasto abusou de mim. Meu pai. Então é assim. Ah, Aí, eu mais rapidamente, eu tinha namorado e eu namorei com 2 meses eu fui morar com ele. Mas eu não gostava dele. mais pra sair de casa? Isso, tive 2 filhas. Na época não tinha lei que tem hoje. Para mim engravidar da minha primeira filha, mais velha, eu tive que fazer tratamento 2 anos e 6 meses, já por causa disso. Quando eu comecei a frequentar o primeiro médico, que ele olhou para mim e falou assim que eu tinha, o meu útero estava muito danificado. E eu com medo de contar para minha mãe que ele... Que era o padrasto? Isso. Ah, E então falou que não era para mim falar com minha mãe. Eu guardei aquilo comigo, tá? Aí eu fiz o tratamento, após esse tratamento, depois de 1 ano e 6 meses eu engravidei da minha filha mais velha. tá. E continuei. Foi com esse mesmo primeiro marido meu. Ah, Quando a minha filha mais velha completou 2 anos e 8 meses, eu fiquei grávida da segunda. certo. E aí? Aí, quando eu fui para a sala de cirurgia, que foi 2 cesáreas, que eu não pude ter filho normal. Aí, na minha segunda gestação, o médico olhou e falou assim, ou ela ou a criança. E minha família opinou para salvar as 2, só que daí o médico falou que eu nunca mais ia poder ser mãe. Aí, para mim até então não sabia de nada. Depois passou, aí que o médico foi falar para mim que eu tinha que arrancar o útero, né? E que eu nunca mais ia poder ser mãe, porque naquele estado, na época, e não fiz o tratamento. Então aquilo comeu tudo eu por dentro, inflamou e acabar no fim deu endometriose também, né? E eu, aos meus 22 anos, eu arranquei o útero, as trompas e o ovário. Nossa, você não tem nada. E Tá. hoje eu não faço o tratamento de reposição hormonal e eu não consigo, assim, me sentir à vontade com um homem na cama. Eu imagino. Eu quero, assim, hoje sim, hoje eu vivo sozinha, eu e Deus, né? Pretendo sim procurar uma pessoa, mas é como amigo, não para ele me tocar. Ô Maria, eu quero voltar só um minutinho, a doutora Eliane fala com você já, mas assim, eu queria entender, aos 10 anos o teu padrasto te abusou de você. Isso. Nunca ninguém soube então dessa história lá quando Eu você... falei comentário nessa época, que a minha mãe me viu, eu assim, eu já era uma pessoa assim, presa, sabe, assim, dentro de mim. Certo. Que eu fui criada sem carinho e sem amor. E depois disso aí que eu me prendi mais ainda. E ela não acreditou em você, sua mãe, ou ela acreditou? Até no momento ela ficou meio assim em dúvida. Aí quando foi um dia, eles estavam brigando e ela jogou na cara dele. E ele desmentiu tudo. E por isso ficou. Tá. E você foi machucada, porque ele fez a penetração em você? Foi feito, né, porque me machucou. Aí nessa época eu comentei com a minha tia, minha professora do colégio. Aí foi elas que chamaram a minha mãe e conversaram com ela, né? Que ela levasse eu ao médico. Mas ela levou? E levou até então, só que o médico assim nunca falou pra mim o que ele tinha feito. Tá. Eu quero saber o seguinte, seu padrasto está vivo ainda? Graças a Deus, né?
Vamos ouvir o que a sexóloga pode te ajudar então, Maria, porque hoje você está sozinha, não tem ninguém. E você diz que não quer nenhum homem na sua vida, a não ser como amigo, né? Então, assim, um desgraçado lá atrás não pode pagar pela tua felicidade. Não estou nem falando pelos outros, tá? Mas, por favor, Eliane, ajuda a Maria aí. Vamos tentar, né, ajudá-la, pelo menos. A história da Maria está muito clara, assim, né? Cheia de sofrimentos, em pleno desenvolvimento afetivo, sexual, fisiológico também. Ela estava sendo abusada, desrespeitada, sem a confiança, a segurança de uma mãe do lado dela, né? O que faz com que ela literalmente se sentisse desrespeitada, sendo desrespeitada, né? Então, tudo isso causa marcas, deixam sequelas. Então, assim, hoje é muito fácil de entender que ela não tem desejo sexual, que ela queira a companhia de um homem, né? Mais para ser um amigo do que tocar no corpo dela. Por tudo isso mesmo. Com terapia é possível ela reverter isso, Eliane? É possível. Né? Nesse caso em especial, precisa de uma terapia assim, bem mais prolongada, bem mais cuidada, de preferência com uma mulher, né, para que ela consiga se abrir, que ela consiga fazer essas catarses que são necessárias, né, para pôr para fora um pouco desse sofrimento. Muita coisa ela não vai esquecer, mas vai deixar de doer tanto. Ela vai ter uma visão da vida um pouco mais diferenciada, um pouco melhor, podendo então se preparar, né, para ter alguém, né, na sua vida íntima. Quantas histórias de tragédia com padrastos, né? A gente morre de medo disso, né? Botar um homem para dentro de casa e de repente transformar nisso aí.